Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos em mais um vídeo aqui desse canal, trazendo a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados. Como vocês viram aí no título, descansando no tempo da adversidade. E hoje eu quero trazer uma palavra para que a gente possa meditar e possamos aprender junto com a Bíblia como descansar na adversidade. E o texto que nós vamos usar está lá em Atos capítulo 12. Então, quero convidar você a pegar sua Bíblia, se você puder, se não, abra no seu celular, no seu iPad, aonde você estiver, e nós vamos ler e meditar nesta palavra. Atos capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: Naquele tempo, o rei Herodes, que tinha por sobrenome Agripa, prendeu alguns da igreja para maltratá-los, matando a espada a Tiago, irmão de João. Ao ver que isso agradara aos judeus, também prendeu a Simão, Cefas. Isto sucedeu nos dias dos pães sem levedura. E prendeu e os pôs na prisão, entregando a 16 soldados para que os guardassem, para entregá-lo ao povo judeu, depois da Páscoa. E enquanto Simão era mantido na prisão, a congregação intercedia permanentemente por ele perante Deus. Em outras traduções, vai falar assim: e a igreja do Senhor orava fervorosamente pela vida de Pedro. Nós temos que entender aqui um cenário. A história vai começar contando que Herodes pegou alguns cristãos e fez isso de uma forma comum, acredito que naquela época para ele, e torturou e matou muitos deles. Só que como ele viu que houve uma aprovação muito grande diante dos judeus, diante da população, e ele foi aplaudido por aquilo, ele pensou: vou fazer isso mais vezes para agradar o povo, porque eles estão gostando. E aqui nós já podemos pontuar algo na nossa vida. Nós nunca devemos fazer as coisas porque a multidão está nos aplaudindo, porque as pessoas estão nos aplaudindo, porque nós podemos estar sendo conduzidos por um caminho totalmente errôneo. E naquele dia, Herodes estava agindo pelos aplausos da multidão, e os aplausos da multidão nos corrompem. Então Herodes, vendo que tudo aquilo agradava o povo, ele manda prender também a Pedro, e ele lança um decreto que no outro dia Pedro haveria de morrer. E sabe o que eu acho interessante? A história vai contar que no meio da prisão, no dia que Pedro estava ali encarcerado junto com os soldados, no meio das correntes, Pedro está dormindo. E enquanto eu estava meditando essa palavra, o Espírito Santo me lembrou da vez que os discípulos estão no barco. E a Bíblia vai falar que o barco estava quase indo a naufrágio, porque veio uma tempestade muito grande. E no meio da tempestade, Jesus estava dormindo. Ou seja, no meio da adversidade, Jesus estava descansando. Não porque nada estava acontecendo, mas porque ele conhecia o Pai, ele conhecia a vontade do Pai para aquele momento. E Jesus sabia muito bem que ele não haveria de morrer. Mas os discípulos ainda não conheciam essa identidade e ainda não conheciam esse nível de fé. E eles estavam com medo. Eu imagino também Pedro no meio daqueles discípulos com medo daquela situação. E eles clamam: Mestre, tu não te importa que a gente vai morrer diante dessa tempestade? Que nós vamos morrer no meio dessas águas? E ele olha para os discípulos e fala: homens de pequena fé. E ele dá uma ordem para que a tempestade se acalme. E naquele momento a tempestade se acalmou. E eles ficam questionando: quem é esse que é o vento e os mares lhe obedecem? Ou seja, agora os discípulos eles têm uma experiência com o poder de Jesus, não só sobre a natureza, mas também sobre a morte, porque o que estava em questão ali era a vida deles. Mas agora Jesus, ele morreu, ressuscitou, ele já não estava mais em carne no meio dos discípulos, agora ele havia deixado o Espírito Santo e ido até diante do Pai, e os discípulos haviam continuado essa missão de pregar a palavra do Senhor, de continuar curando as pessoas, de continuar realizando sinais e milagres. E Pedro, por pregar a palavra do Senhor, por crer em Jesus Cristo, ele estava ali preso. Nós podemos aprender mais um ponto aqui. Nem sempre servir ao Senhor significa que as coisas vão ser fáceis. Nem sempre seguir ao Senhor significa que tudo vai bem. As pessoas estão muito acostumadas com um tipo de evangelho, por exemplo, onde Deus manda nós fazer algo para Ele. E quando as coisas começam a dar errado, as pessoas começam a duvidar se foi Deus ou se não foi Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendido com o Senhor é que quanto mais difícil, quanto mais impossível, aí sim nós podemos ver Deus trabalhando. Lembre-se,
Um dos nomes de Deus se chama o Deus do impossível. Significa que Ele não nos comissionaria a fazer nenhum tipo de atividade para Ele, nenhum tipo de missão para Ele que fosse possível, porque se fosse possível, nós, de nós mesmos, poderíamos executar aquilo. Mas Deus, por ser chamado o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, realiza milagres sobrenaturais sobre as nossas vidas. Então, naquele momento, Jesus estava agora convidando os discípulos a entrar em uma nova dimensão, onde não temer mais a morte. Os discípulos não podiam ter medo da morte, porque a única coisa que o diabo pode fazer com nós é nos prender nos nossos medos. Uau, isso é poderoso. Se nós tivermos medo de algo, Satanás vai estar tempos em tempos nos aprisionando naquele lugar. Pense aí em alguma coisa que você tem medo. O que você tem medo? Me conta. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo de dívida. Eu tenho medo do meu casamento terminar. Eu tenho medo de um ente querido morrer. O que você tem medo? Se nós tivermos medo de algo, permitirmos que esse medo domine o nosso corpo, nós nunca poderemos reinar, ter autoridade sobre aquilo. E é tudo que o diabo quer, que ele consiga ainda ter autoridade sobre nós. Então Jesus estava convidando os discípulos a não ter medo da morte. É como se Jesus estivesse dizendo a Pedro: Pedro, tu já viu que no dia onde o barco estava quase indo a pico, no dia que parecia que nós íamos morrer, eu estava dormindo, então eu faço o mesmo. E a Bíblia relata que Pedro, diante daquelas circunstâncias, ele dorme no meio dos soldados e no meio das correntes. Uma coisa que nós aprendemos com Pedro: nem sempre os lugares que nós vamos descansar serão lugares confortáveis. Imagina você dormindo no meio de 2 soldados e no meio de correntes. Não parece um travesseiro muito confortável, não é mesmo? Eu tenho certeza que aquele dia era um lugar desconfortável para Pedro estar, mas ele decide descansar, não no ambiente físico que ele estava vendo, não com a situação que estava acontecendo em volta dele, mas ele decide descansar na presença de Deus. Ele simplesmente diz: Senhor, tu tens a minha vida. Se for necessário morrer agora, aqui estamos. Se não for necessário, aqui estamos. Mas eu não vou negar o Senhor. Mas eu não vou pecar contra o Senhor. E é um princípio muito importante que nós, como igreja do Senhor, devemos aprender e caminhar sobre ele. Que independente das circunstâncias ou das dificuldades, nós permanecemos confiantes no Senhor. Não importa se um exército nos cerca. Um dia o salmista Davi fala sobre isso. Pode um exército estar do meu lado, pode um exército me cercar, mas eu estarei guardado em tua presença. Então, que nós devemos ter esse princípio. Vocês recordam que nós iniciamos essa palavra falando a respeito de como a igreja do Senhor estava orando fervorosamente pela vida de Pedro? Todo mundo estava orando para que Pedro fosse liberto. Todo mundo estava pedindo ao Senhor: não deixe que Pedro vá, não deixe que um dos teus apóstolos vá, porque eles entendiam que Pedro era uma ameaça para o inferno. Pedro era um atalaia da sua época, ele estava ali com uma unção apostólica para levar o vídeo do Senhor. E a igreja do Senhor se reuniu a orar, a clamar, a não concordar. Enquanto havia exércitos e exércitos, enquanto havia um rei decretando morte, enquanto havia um povo celebrando, a igreja do Senhor estava firme em oração, crendo que Deus iria trazer um rompimento sobrenatural. E enquanto Pedro está ali dormindo, a Bíblia vai falar que de repente o anjo do Senhor chega ali onde ele estava, com uma luz, com um brilho muito forte, e ele chama Pedro e diz assim: levante-se, calça suas sandálias, vista sua túnica e siga-me. Pedro então prontamente se veste, calça suas sandálias e começa a seguir o anjo. Nos versículos a seguintes, nós vamos ver que Pedro acreditava que tudo aquilo era uma visão. Pedro passou a primeira guarda, Pedro passou a segunda guarda. Quando Pedro chega diante do portão, ele se dá conta, ele cai em si, de que aquilo estava acontecendo de verdade, não era uma visão. Deus estava de fato trabalhando por Pedro. Então Pedro tem uma iniciativa, ele corre e vai até a casa onde estavam os irmãos orando. A Bíblia vai falar que na hora que Pedro chega, a primeira coisa que ele faz é bater na porta. Quando ele bate na porta, existiu uma serva ali. Uau, é tão importante nós orarmos ao Senhor, mas ao mesmo tempo que nós orarmos ao Senhor, nós termos uma atitude de servo, estar pronto diante da porta. Porque se nós estamos orando por algo, nós precisamos estar diante da porta, nós precisamos estar fitos ali, nós precisamos estar com o nosso olhar, com as nossas mãos, esperando que o rompimento, que o milagre, a não ser que
que você está desejando, o que você está esperando, irá chegar até a porta. E você diz: Senhor, eu estou aqui com uma atitude de serva, eu estou pronto diante da porta. E a Bíblia vai falar que aquela serva ouve a voz de Pedro, e ao invés dela abrir a porta, sabe o que ela faz? Ela corre para trás e vai anunciar até os outros irmãos: Pedro está na porta. Eles dizem: isso é impossível. Gente, olha que outro aprendizado nós temos. Às vezes nós estamos orando por algo, e quando de fato isso está acontecendo sobre as nossas vidas, a gente não crê, a gente duvida. Nós estamos orando, estamos jejuando, estamos ofertando por aquilo, estamos crendo por aquilo, mas quando de fato chega na nossa mão, a gente duvida. E aqueles homens duvidaram, eles falam: não, é impossível, Pedro não está aqui, com certeza deve ser o anjo de Pedro. Então eles voltam até a porta, e quando eles abrem a porta, eles veem que realmente é Pedro. Eles veem que realmente aquilo que eles estavam orando, aquilo que eles estavam buscando, chegou diante deles. Deus está nos convidando a não somente fazer orações, mas nós crermos. A Bíblia vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, porém nós esperamos. O que nós estamos esperando quando estamos em oração? O que nós estamos aguardando de Deus para que venha em nossa direção? Será que nós estamos aguardando de fato, ou nós estamos somente fazendo uma oração sem esperar que ela de fato aconteça? Não ore pensando que não vai ser respondido. Não ore sem fé, porque a fé ela move montanhas. E eu quero te dizer uma coisa: um dos nomes de Deus é o Deus que fala na montanha. Esse é o nosso grande El Shaddai. Se Deus move montanhas, Ele está falando: eu vou me mover em tua direção quando tu orares com fé, quando tu me buscares com fé. Significa que a oração move montanhas de lugar. Significa que a oração vai me levar ao lugar certo, aonde está a presença do Senhor. Às vezes você pode até estar orando errado, orando por motivos errados, mas o seu relacionamento através da oração com Deus vai lhe levar a uma oração pura, a uma oração onde de fato Deus quer que você ore segundo a sua vontade. Então, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de crer que Deus vai fazer grandes coisas por você, pela sua família e pela sua casa. Vocês que me acompanham aqui sabem que a gente nunca encerra esses vídeos sem antes convidar você a entregar sua vida para Jesus. Se você está aí e deseja entregar sua vida para Jesus, você deseja ter um relacionamento cara a cara com Deus, assim como Pedro teve esse encontro com Deus e estava disposto a morrer por esse Deus, Deus também quer se revelar a você. Então, se você deseja ter esse relacionamento, entregar sua vida a Jesus, eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Fale comigo: Pai Celestial, te entrego a minha vida, faz de mim uma nova criatura, já não sou igual. Escreve meu nome no livro da vida e faz de mim aquela pessoa que o Senhor deseja que eu seja, segundo o teu propósito e os teus projetos, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, bem-vindo à família de Cristo. Procure a igreja que seja mais próximo da Bíblia, que fale a verdade, que anuncie a verdade, e seja você também colaborador dessa obra, deste reino. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.